Os apóstolos ajudaram na preparação e bênção do Santo Crisma. Quando Jesus os ungiu e lhes impôs as mãos, fez tudo com grande solenidade. Terminadas as santas cerimônias, o cálice, perto do qual estavam também os santos óleos, foi coberto com a capa e Pedro e João levaram assim o Santíssimo Sacramento para o fundo da sala, separado do resto por uma cortina, e ali era desde então o santuário. O Santíssimo Sacramento estava por cima do fogão pascal, não muito alto. José de Arimateia e Nicodemos cuidavam do santuário e do cenáculo na ausência dos apóstolos. Jesus ensinou ainda por muito tempo e disse algumas orações com grande fervor. Parecia às vezes conversar com o Pai Celeste, cheio de entusiasmo e amor. Os apóstolos também ficaram penetrados de zelo e ardor e fizeram-lhe várias perguntas, às quais respondeu. Creio que tudo isso está escrito em grande parte na Escritura Sagrada. Durante esses discursos disse Jesus algumas coisas e Pedro e João, separadamente, as quais estes depois deviam comunicar aos outros apóstolos, como complemento de instruções anteriores, e estes aos outros discípulos e às santas mulheres, quando chegassem ao tempo de receberem tais conhecimentos. Pedro e João estavam sentados perto de Jesus. O Senhor teve também uma conversa particular com João, da qual me lembro agora apenas o prognóstico de que a vida deste apóstolo seria mais longa que a dos outros. Falou-lhes também de 7 igrejas, de coroas, anjos e outras figuras simbólicas com as quais designava, como me parece, certas épocas. Os outros apóstolos sentiram diante dessa confiança particular um leve movimento de inveja. O mestre falou também diversas vezes do traidor, dizendo o que naquela hora este estava fazendo. Vi sempre Judas fazer o que o Senhor dizia. Como Pedro lhe afirmasse com grande ardor que havia de permanecer fiel, disse-lhe Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclama com instância para vos joeirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E tu, enfim, depois de convertido, confirma na fé teus irmãos. Como, porém, Jesus disse que onde iria não poderia segui-lo, exclamou Pedro que o seguiria até a morte. Replicou Jesus: Em verdade, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Quando lhes anunciou os tempos duros que viriam, perguntou-lhes: Quando vos enviei sem alforge, sem sapatos, faltou-lhes porventura alguma coisa? Responderam: Não. Disse, porém, que daquela hora em diante, quem tivesse bolsa, a tomasse, e também alforge, e o que nada tivesse, vendesse a túnica e comprasse a espada, pois que se devia cumprir a palavra. E foi reputado por um dos iníquos. Tudo o que fora escrito sobre ele devia cumprir-se então. Os apóstolos entenderam-no no sentido natural, e Pedro mostrou-lhe 2 espadas curtas e largas como cutelos. Jesus disse: Basta, vamo-nos daqui. Rezaram então um cântico, a mesa foi posta ao lado e dirigiram-se todos ao vestíbulo. Ali se aproximaram a mãe de Jesus, Maria de Cleofas e Madalena, que lhe pediram instantemente que não fosse ao Monte das Oliveiras, pois se propagara o boato de que queriam apoderar-se dele. Mas Jesus consolou-as com poucas palavras, continuando apressadamente o caminho. Eram cerca de 9 horas da noite. Descendo a grandes passos,
pelo caminho pelo qual Pedro e João tinham vindo ao cenáculo, dirigiram-se ao Monte das Oliveiras. Meditação da Paixão. Ana Catarina Emerick, seminarista José Paulo.